A paz do Senhor, queridos professores, estamos de volta no quarto trimestre, hoje iniciando a aula dos juniores, trazendo algumas dicas para você. Tá muito importante a lição dos juniores, onde as crianças irão aprender sobre o livro de Atos, os ensinos de Paulo, esse missionário que era um perseguidor do povo de Deus, mas de perseguidor ele tornou-se um cristão e foi muito perseguido. As histórias de Paulo trazem ensinamentos incríveis para a edificação de nossa vida espiritual. Mas Paulo fez o ide do Senhor, né? Nós sabemos, é incrível a história do nosso irmão Paulo. E o título da nossa lição 1 da turma de juniores diz o seguinte: Paulo, o apóstolo de Jesus. Na conversa de professor, traz o seguinte: prezado professor, a paz do Senhor, sinta-se honrado em fazer parte do crescimento do reino de Deus. Ele conta comigo, ele conta com você para ensinar as verdades do Evangelho aos alunos de forma séria e comprometida. Neste trimestre, aprenderemos sobre os ensinamentos deixados pelo apóstolo Paulo. Muito bem. A começar pela sua conversa, pela sua conversão, que não foi nada tradicional. Saulo era chamado, estava a caminho de Damasco com cartas escritas pelos sacerdotes que autorizava a perseguição, prender e levar para Jerusalém todas as pessoas que estivessem pregando o evangelho. Ainda na estrada de Damasco, ele teve uma surpresa, né? Saulo foi surpreendido com um encontro que mudaria sua vida para sempre. O próprio Jesus resolveu falar com ele e desde aquele dia Saulo passou a entender mais sobre Cristo ressuscitado. Imediatamente após sua conversão, ele deu início ao seu ministério pregando a palavra de Deus. Nosso objetivo, professor, enquanto professor, professor, mostre aos seus alunos que possam compreender o chamado de Deus para a vida deles. Para tanto, empenhe-se no preparo de cada lição e mostre compromisso com os ensinamentos que você terá a missão de compartilhar com eles. Que o Senhor seja contigo e você seja usado poderosamente para abençoar a vida de seus alunos e tenha uma ótima aula. Atos 9, capítulo 9, do versículo 1 ao 31. Deixe sua Bíblia aberta, faça a leitura junto com eles. Lindos são os visuais, né, da nossa lição. Aqui está Paulo, né, indo no caminho de Damasco, quando de repente ia lá perseguir o povo de Deus, mas ele não sabia que Deus tinha algo muito importante com ele, que Paulo era um escolhido de Deus, e naquele caminho ele foi surpreendido por uma forte luz. Se você quiser, pode levar para a sua sala, né? Por exemplo, um flash, alguma luz que você pode organizar, pode ser também do próprio celular, não é? E aí mostra aquela luz forte que bateu sobre os olhos de Paulo. De imediato, o que aconteceu? Ele perdeu a visão. Mas Paulo ia ficar cego para sempre? Não, porque Deus tinha algo com ele. E Deus marcou um encontro com Paulo, que o nome dele mudou para Paulo, né? E aí ele foi, depois de 3 dias, na casa de Ananias.
e ali Ananias orou por Paulo e Paulo teve uma mudança de vida. É muito linda a história de Paulo, né? Para os nossos para os nossos juniores. E aí, o objetivo da nossa lição: precisamos apresentar a história da conversão do apóstolo Paulo a partir do encontro com o Senhor no caminho de Damasco. O memorizando, que eles já podem treinar em casa para chegar com o versículo na mente, né? Diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Atos 2:38. Você não pode esquecer, professor, que estamos iniciando esse novo trimestre, então precisamos recepcionar com muita alegria os nossos alunos, e aqueles alunos acolher muito bem, né? Os que estão vindo já do jardim, da turma de primários, não é? Recepcione eles bem. Comente um pouco sobre os assuntos que serão abordados durante as próximas aulas, para que eles se sintam curiosos e interessantes. Inicie a aula estimulando o diálogo entre os alunos. Esse momento de interação é importante para eles. Faça perguntas sobre a semana, sobre a escola, enfim, converse e deixe eles falarem. Em seguida, pergunte a um dos alunos o que ele mais gosta de fazer na igreja. O que mais você gosta de fazer na igreja? Cantar, tocar, pregar, evangelizar, né? Fazendo missões. Estimule esse tipo de conversa ministerial, pois a partir daí daremos início à introdução da aula. Faça uma oração com seus alunos. Peça ao Espírito Santo que direcione a aula e faça com que a semente, que é a palavra de Deus, encontre terra fértil para garantir e dar frutos. Faça uma coleta de ofertas e aproveite para falar que a contribuição financeira também é importante para o andamento da obra e manutenção da casa do Senhor e também de missões, certo? Então faça a contação de história de forma dinâmica para os nossos juniores, e em seguida tem também a atividade proposta na lição. Então, professor, que você tenha uma excelente aula, que Deus te use. Também trabalhe o vocabulário que é proposto na lição. Judeu, no contexto bíblico, era aquele que fazia parte da tribo de Judá. No contexto religioso, são aqueles que acreditam e seguem apenas o Pentateuco, que são o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Conversão é mudar de religião ou de costumes. Ministério, função exercida por alguém. Então é importante, e também tem a curiosidade, né? Você sabia? Paulo já sabia que receberia uma visita de um discípulo chamado Ananias antes mesmo de este chegar, pois enquanto estava orando, Deus o revelou por meio de uma visão. Após a sua conversão, Paulo se tornou um pregador da palavra de Deus e por isso foi preso várias vezes, né? Mesmo estando preso, Paulo continuou evangelizando por meio de suas cartas. No Novo Testamento, há mais de 10 cartas atribuídas a ele como autor. Que bênção, né? Então, olha que história linda Deus tinha para fazer na vida de Paulo. E é da mesma forma é na minha vida e na tua vida e de tantos que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso, o qual nós servimos. Então que Deus te abençoe, professor.
Tenha uma excelente aula e até a próxima semana.